indicação do Jorge Messias ao STF, e eu tenho visto muitas pessoas vendendo uma imagem sobre esse sujeito que chega a ser absolutamente assustadora, assustadoramente mentirosa, né? Pintando o Messias como um sujeito moderado, como um sujeito razoável, alguém que não é ideológico. Foi, por exemplo, até a esquerda está vendendo esse gato por lebre. A nossa querida, já cativa aqui do programa, Dani Lima, do UOL, colocou hoje uma matéria no blog dizendo o seguinte: diferentes alas do STF se unem por Messias. Foco é em fala por pacificação. Mas já repararam como agora, toda vez que alguém quer colocar no nosso rabo, eles usam o termo pacificação. Todo mundo é muito pacífico, né? Pacífico. O estuprador vem, transforma o seu brioco de um negocinho desse tamanho num negocinho desse tamanho, mas tudo é muito pacífico. Ele toca Imagine, do John Lennon, enquanto ele faz isso. Segundo a reportagem, o Messias teria o apoio desde o Gilmar Mendes, que aliás já o endossou publicamente, até o André Mendonça, que teria apoiado o Messias, e eu confirmei, essa informação é verdadeira, em eventos privados. Aí você pega Gilmar Mendes, André Mendonça e Cristiano Zanin, que tem servido como o grande fiador do Messias, né? Então você tem o Messias e o Mendonça, o alinhamento seria evangélico, os dois são evangélicos, terrivelmente evangélicos, eu arriscaria dizer. E quando eu leio isso, eu às vezes até esqueço de quem é esse Messias mesmo. A gente está falando de quem? Sobre aquele fiel advogado-geral da União do Lula, o mesmo que empreendeu uma intensa campanha de censura nas redes sociais, o mesmo que apoiou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o mesmo que defendeu a suspensão do X no Brasil, a vergonha da suspensão do X por ordem do Alexandre de Moraes, o mesmo que criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, o Ministério da Verdade do Lula, que vigiava, notificava e pressionava as plataformas de mídia social quando críticas ao governo eram detectadas. O mesmo que fez um enxoval, uma enxurrada, aliás, de notificações extrajudiciais de censura. É esse mesmo? Esse é o Messias moderado? Mas nada, absolutamente nada se compara acho que foi a Ludmila Lins Grilo que começou a divulgar isso, o parecer favorável do Jorge Messias enquanto ele estava na UGU, aceitando a argumentação do PSOL e defendendo a derrubada da resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a assistolia fetal em fetos de mais de 22 semanas. Esse é a gente está falando aqui de um sujeito que se diz evangélico, e deixa eu botar em bom português aqui, porque eu odeio esses termos. Assistolia fetal em fetos de 22 semanas. Deixa eu dizer o seguinte: esse é um sujeito que se diz evangélico, que documentalmente defendeu a possibilidade de uma injeção letal de cloreto de potássio e vários outros agentes farmacológicos no coração de um bebezinho para que ele morra por envenenamento. É isso. Em bom português. Esse é o cara que as pessoas terrivelmente evangélicas estão defendendo para fazer parte da corte mais importante do país, que acaba pautando, inclusive, questões como essa. O STF se mete em tudo, se mete, inclusive, nesse assunto. O que, não viu? Se arrependeu? Olha, ainda bem que ele é terrivelmente evangélico, porque se fosse católico, ele ia ter que fazer muita penitência
não sei nem se daria pelas almas que ele autorizou que fossem assassinadas, alminhas inocentes, na barriga da mãe. E era de se imaginar, o que se imagina é que diante de todo esse perfil, né, você tem esse perfil, pega o histórico do Messias. Quem era Messias? Messias é o Messias que a Dilma manda para obstruir a prisão do Lula, nomeando como ministro, o cara que ficou com o diário oficial falso na mão para salvar o rabo do Lula. O mesmo das escutas que o Moro divulgou lá atrás. É o mesmo. E aí você imagina que um cara com todo esse histórico de fidelidade canina ao Lula, inescrupulosa pela corrupção, com todo esse histórico de censura e de apoio ao regime, as práticas mais absurdas de censura do regime, ao ponto de termos derrubado uma plataforma de rede social do Brasil em pleno processo eleitoral. O mesmo cara que deu parecer para assassinato de bebê no ventre da mãe. A gente imagina que você vai juntar isso e associar ao fato de que figuras poderosas como Davi Alcolumbre estavam com muita má vontade, loucas para barrar essa nomeação, não porque o Alcolumbre valha nem o que tem na bunda para cagar, o Alcolumbre não vale nada. Mas pelos interesses dele, não interessa. O Alcolumbre tinha má vontade com esse cara. Ora, até mesmo, se estamos falando de gente que não vale nada, até mesmo outras figuras poderosas, como o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, se posicionando contra. A gente espera que a oposição no Senado consiga minimamente barrar a nomeação desse cara. Minimamente. O Alcolumbre fez uma proposta à oposição. A proposta dele era segurar até as eleições e negociar a votação do próximo ministro do STF com o vencedor. Era essa a ideia do Alcolumbre. Então você tem Alcolumbre, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, contra a nomeação do Messias. Você tem todo esse histórico. Você está com a faca e o queijo na mão para conseguir que ele não seja nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Agora a Mônica Bergamo está reportando que o Messias e o Alcolumbre se encontraram para tentar resolver esse impasse. Teve uma notícia também, que eu acho que está em algum lugar aí no ponto, de que o governo está derramando mais algumas dezenas de bilhões em emendas para essa aprovação. Então é claro que o Alcolumbre aproveitou a dificuldade para vender facilidade e lucrar muito em cima disso. E agora, diante dessa pacificação prometida pela Dani Lima, é claro que o regime vai avançar muito mais. Seja como for, o que a gente está vendo é, ao vivo, diante dessa oportunidade, a gente está vendo e começa a perceber quem são as pessoas que são responsáveis também pela situação que nós vivemos hoje. Pessoas que cercaram o Bolsonaro com seus conselhos tenebrosos, que agora começam a cercar também o Flávio, e que estão mostrando quem são a respeito do Messias. Eu vou dar só um exemplo aqui mais óbvio, que é o posicionamento de um sujeito que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, senador eleito com apoio do Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira. Bota o vídeo, por favor, Gabriel, do Ciro Nogueira. Sabatina, eu conheço a história do Dr. Jorge Messias, uma pessoa de reputação ilimbada, de autoconhecimento, e se ele se postar da melhor forma, como eu acho que vai acontecer na CCJ, eu acho que nós temos que aprovar o seu nome. Reputação ilibada, autoconhecimento. Reputação ilibada. Bom, claro,
comparado com a reputação e o conhecimento do Ciro Nogueira, talvez o Bessias seja realmente até um suprassumo. Mas esse é só um exemplo, não é só ele. As lideranças evangélicas apoiando a indicação do abortista, assassino, Jorge Bessias ao Supremo Tribunal Federal. E vejam, né, a gente de altíssimo nível. Apóstolo Estevam Hernandes, fundador da Igreja Renascer de Cristo e presidente internacional da Marcha para Jesus no Brasil. Bessias, excelente indicação, segundo ele. Ou o apóstolo. Falou apóstolo, você já fica meio assim, né? O apóstolo César Augusto, da Igreja Fonte da Vida, que diz que o Bessias tem duas posições fundamentais que o credenciam para representar os evangélicos, que é ter Jesus como único Salvador e como Senhor da vida dele, e a Bíblia como a palavra de Deus. Volto a dizer, o sujeito fala, o sujeito se auto-intitula apóstolo. Porra, você já cheirinho, né, de picareta. Não há a menor possibilidade de Jesus ser o Senhor da sua vida e se apoiar em injeção de veneno no coração de criança como fez o Bessias. Zero. Jesus diz que aquele que os amam são aqueles que fazem o quê? O que ele manda. Aqueles que seguem o seu mandamento. Que mandamento de amor é esse, né? Como pode lideranças evangélicas, o próprio André Mendonça, pastor da igreja presbiteriana, minha igreja, de Pinheiro, endossar esse cara? Eu não sou de Pinheiros, obviamente, sou aqui agora, hoje em dia, da Esperança aqui, do Nicodemos aqui, do pastor Sandro. Um abraço para eles. Mas fui durante muito tempo na presbiteriana no Brasil. Como pode o presbiteriano endossar um troço desse, cara? Aliás, qual é a opinião da igreja presbiteriana de Pinheiros sobre isso? A igreja não tem... Pastor da igreja endossa um cara que assassina criança. Assassina, porque quando você é cúmplice do assassinato, quando você autoriza uma coisa dessas. Como é que fica? Não, mas fiquem tranquilos, porque é tudo em nome da pacificação. A gente tem que apanhar calado, porque não pode cobrar o político X, a igreja Y, não pode cobrar o pastor Z. Tá atrapalhando, eu devo estar atrapalhando aqui, fazendo cobrança também a igreja, ao André Mendonça. Não vamos cobrar as pessoas, hein? Cuidado. Senão vai atrapalhar. Você está atrapalhando a pacificação, você está desunindo. Ideia bizarra, bizonha, para usar o termo que os milicos gostam tanto, de que a gente tem que deixar as pessoas que não comungam dos nossos valores passarem o trator por cima das coisas para não causar divisão. E tem que haver uma linha de corte, né? A gente tem que conversar com pessoas que pensam diferente, mas tem que haver uma linha de corte. Indicação para o Supremo Tribunal Federal tem poucas coisas mais importantes que isso, né? É uma posição de muito poder. E a gente vai pacificar com gente que defende assassinato e envenenamento de bebê. Não, tudo bem o cara discordar em política econômica, sei lá, direito das mulheres, equilíbrio fiscal. Tudo bem, beleza. Política de saneamento, meio ambiente, tudo bem, a gente pode discordar. Mas quando o assunto é injeção letal em bebê, porra, tem que ter uma linha de corte, cara. Tem que ter um limite do que a gente aceita. Tem que haver um limite do que é pacífico e o que não é pacífico. Ao ser cobrado, né, por outros pastores evangélicos, melhores do que os nossos terrivelmente evangélicos, sobre esse parecer favorável à assistolia fetal, os relatos dizem que o Bessias chorou copiosamente e diz que não leu o parecer completo antes de assinar. Normalmente, assim, os psicopatas, os picaretas, quando eles são pegos,
eles realmente têm esse negócio de chorar e tal. O choro normalmente não é por empatia ao mal que ele fez. O choro é porque sociopatas, psicopatas, eles normalmente não conseguem ter empatia com os outros, né? Empatia é sempre com os outros. Mas eles conseguem, eles não são desprovidos de sentimentos, como muita gente pensa. Eles têm sentimentos profundos, mas em relação a si mesmos. Ora, vamos lá, um sujeito que pega uma ação sobre assassinato de criança por envenenamento e não lê, como é que você... Bom, aí não tem o requisito necessário, não é para ser ministro do STF. Não tem requisito necessário para ser minha secretária. Se eu pergunto na empresa, vem cá, o que é isso aí? Ah, não, assinei sem ler, tá demitida. E que mentira, é claro que leu. Gente, a gente tá falando do cara que era o braço direito da Dilma. O que é o Messias? O Messias é o Toffoli 2.0. É a esperança do PT de ter um ministro no STF que seja o que o Toffoli acabou não sendo para eles. Um cão fiel. Não existe nome mais fiel e canino ao PT do que o Messias. E é nessa indicação que a gente se ferra. E aí vem a história da pacificação a todo custo. E aí as pessoas estão... Tem gente, né? Você vê que as pessoas ficam loucas, as pessoas perdem a noção. Tem gente que está mais preocupada com a influência do Eduardo, ou do Carlos, ou do Paulo Figueiredo sobre o Flávio, do que em relação ao Ciro Nogueiras, que apoiam justamente essa merda que a gente está vendo. Ora, filhinho, os únicos antídotos contra Ciro Nogueiras, que apoiam pessoas como Bessias e se colocam como estando do nosso lado, são pessoas como Eduardo Bolsonaro. Tanto é que o próprio Ciro Nogueira fala, Eduardo atrapalha. E claro, atrapalha mesmo, atrapalha a articulação para colocar, por exemplo, um abortista, um pau-mandado do PT no Supremo Tribunal Federal, um censor. Atrapalha pra cacete. Me lembro dos desenhos do Scooby-Doo, que o cara falava, o cara depois que era desmascarado e falava, ah, meu Deus, e tudo isso, ele conta o plano e fala, tudo isso teria dado certo se não fossem esses meninos e esse cachorro. E aí ele vai, Scooby-Doo. Ah, o Ciro Nogueira é o cara que você tira o capuz, e aí você enxerga o PT e ele fala, pô, teria dado tudo certo se não fosse esse menino, esse Eduardo Bolsonaro. As pessoas têm que escolher que lado estão. Se é do lado que atrapalha o Ciro Nogueira, o Jorge Bessias e tal, ou se você é do lado que ajuda isso a acontecer. Só um lado é capaz de fazer real oposição ao regime. E está cada vez mais claro que lado é.